Olá pessoal, boa noite. Estamos ao vivo na nossa quarta live, falando sobre os cuidados após a bariátrica. E hoje eu estou com uma super equipe. Eu vou deixar a equipe se apresentar. Meu nome é Rafael Ramos, eu sou cirurgião bariátrico da Bariatric Clean. E então eu vou deixar a equipe se apresentar. A gente está muito feliz de estar aqui de novo. Certamente vai ser uma live muito legal, com bastante conteúdo, bastante informação. Vocês podem curtir, vocês podem compartilhar. A ideia é que a gente possa interagir bastante na live. A gente gosta muito de interação. Vocês podem nos dar um feedback também, se o som tá bom, se a imagem tá boa. Vão nos informando aqui. E façam perguntas, questionem, aproveitem que vocês estão diante de 3 especialistas aqui, né? Então, uma grande oportunidade de trocar informação, de esclarecer as dúvidas de vocês. A gente está aqui por vocês, tá? Então, ao meu lado... Eu sou Samantha Sussenbach, nutricionista da Bariatric Clean. Estou na equipe há 1 ano e hoje estou aqui para esclarecer dúvidas, para poder ajudar vocês a saber quando é a melhor opção, o que a gente pode fazer para poder ter e manter os melhores resultados possíveis dentro de uma alimentação saudável. Ó, a Ju comentou que o som tá bem bom, então tá ótimo. Eu sou professor de Educação Física Milton Felker, o personal trainer da Bariatric Clean. A gente já tá há um bom tempo juntos e hoje a gente vai esclarecer então tudo de dúvidas sobre a nutrição. O Rafael vai dar e eu vou falar sobre atividade física pós-bariátrica. Daí, então, vou tentar esclarecer da melhor maneira possível para vocês. Então, pessoal, aproveitem para compartilhar. Tem um aviãozinho aí embaixo da tela de vocês, uma flechinha. Compartilhem com os amigos ou com as pessoas que vocês acham que possam se beneficiar dessas informações. E ajudam também a divulgar a nossa live, tá? Então, sempre... Eu comento nas consultas com os pacientes que a cirurgia ela é etapa de um processo. Muitas pessoas têm uma visão mágica de que a cirurgia vai resolver a vida, que basta fazer a cirurgia e não precisa mais nenhum cuidado. E eu sempre digo que a cirurgia é parte de um processo, ela faz parte de um programa de tratamento e esse programa ele é muito mais amplo do que a cirurgia. A cirurgia está ancorada basicamente em 3 pilares. Então, um dos pilares é o cuidado com a alimentação, o outro pilar é a atividade física e o outro pilar é o acompanhamento, né? Então, a cirurgia, sem esses 3 pilares, ela não funciona adequadamente. A cirurgia é um excelente recurso, é o tratamento mais efetivo hoje que nós temos para a obesidade, quando ela atinge um certo ponto, mas ela não funciona sozinha, ela precisa de uma equipe. Por isso que nós temos um time para que possa cuidar dos nossos pacientes. Uma grande dúvida que os pacientes têm, um grande temor que os nossos pacientes têm em relação à dieta do pós-operatório. A gente não gosta, né, Sami, de falar muito em dieta, a gente fala mais em reeducação alimentar. Dieta é uma coisa que os pacientes já vêm com uma certa aversão, assim, dieta, regime, que se falava antigamente, né, os regimes. Então a gente gosta de falar mais em reeducação alimentar, né, que é a mudança de hábitos, é a mudança no estilo de vida, que é um conceito um pouco mais amplo. E os pacientes têm muito receio, assim, das dietas no pós-operatório. Doutor, como é que eu vou ficar com uma dieta líquida? Imagina tudo que eu como hoje e, de repente, eu vou passar alguns dias tomando só líquidos, depois só papinha e nunca mais vou conseguir comer depois da cirurgia, né? Então, esse é um grande receio que os pacientes têm. Então, Samantha, eu queria te perguntar, assim, como é que funciona no pós-operatório, se realmente os pacientes sofrem muito... Por que dessas dietas? Por que passa por uma fase líquida, depois pastosa? Explica pra gente um pouquinho por que isso. Olha, é um tema muito importante, porque há 13 anos na minha área eu faço sempre a primeira consulta. Eu considero esse pré-operatório um momento importante e esclarecedor para a gente poder deixar claro para os pacientes o quanto a mudança, a adesão em relação a comportamento alimentar vai ser fundamental para que o paciente tenha esta evolução positiva. E o que acontece? O medo maior é passar fome.
É sentir vontade de comer e saber que não vai poder comer. Então, a gente sempre costuma explicar o quê? Toda etapa é um processo. Hoje, antes de operar, o paciente sente fome. Não tem uma alteração metabólica, não tem uma alteração fisiológica. Aí eu tô falando na questão de espaço, de saciedade. No momento que o paciente sofre, é submetido à cirurgia, nós passamos a ter saciedade. Muitas vezes eles chegam e dizem assim, eu nem tenho fome, eu não como porque eu não lembro. E aí também a gente tem outro problema. Então, como é que a gente organiza a vida desses pacientes? A gente não costuma deixar os pacientes de dieta líquida antes da cirurgia, porque isso não tem benefício clínico para os pacientes. A gente orienta, sim, uma mudança comportamental, a gente tem uma low carb adaptada, que a gente deixa durante um período pré-operatório, para que esse paciente chegue na mesa cirúrgica melhor preparado. Quando eu falo melhor preparado, é fisiologicamente, é eu ter um paciente com um fígado mais saudável, tá? Então, feito isso, o paciente faz o procedimento e nós iniciamos uma dieta líquida. O que vai ser, qual é a proposta dessa dieta líquida? Vai ser uma dieta que eu consiga fazer uma restrição, eu consiga permitir uma recuperação tanto desse estômago quanto desse intestino que foram submetidos a um procedimento. Dura uma média de 10 dias, o paciente vai adaptando, vai evoluindo, a gente vai acompanhando. Neste período a gente já começa o uso de suplementos, porque é muito importante para eu conseguir preservar o músculo e enfatizar a queima de gordura. Após isso, nós vamos iniciar uma dieta pastosa. Essa dieta pastosa vai ter um período médio, assim, de 15, 20 dias, para que nós possamos fazer uma evolução gradativa, para que o paciente comece a se acostumar com consistência, comece a se acostumar com horários, com volume. Então, é tudo muito gradativo, é tudo muito acompanhado. Após esse período, a gente está fechando 30 dias de pós-operatório. O paciente já está pronto, está preparado para mastigar. E aí nós vamos começar, como eu digo assim, uma nova etapa. Porque eu tenho pacientes às vezes de 15, 20, 30, 40 anos comendo errado e de um dia para a noite não é assim para começar a mastigar. Então tu tem que ensinar, tu tem que reforçar, tu tem que falar do tamanho do talher, do tamanho da garfada, do tamanho do prato, do tempo. E isso são todos detalhes discutidos e trabalhados gradativamente com cada paciente conforme a necessidade dele. Aí, a passar desses 30 dias, nós vamos chegar num período que eu vou poder deixar essa dieta normal. O que é o normal? Eu vou poder liberar alimentos que antes eu não tinha condições de digerir. E são alimentos mais fibrosos, alimentos integrais. Então, é tudo muito pessoal. Isso é de uma forma geral. Às vezes tem pacientes que eu preciso adaptar, tem paciente que eu tenho que tirar determinado alimento, ou um alimento com lactose. Então, a gente avalia cada caso. Cada paciente é avaliado de forma individual por todos nós da equipe. Legal, Sami. Então, o pessoal tá entrando aqui, ó, comentando que foi muito fácil, a dieta líquida, que foi muito tranquila. A Manu aqui entrou também. Então, a equipe tá... O pessoal tá entrando. Vão interagindo, pessoal. Vão fazendo perguntas, né? A gente gosta bastante dessa interação, de responder as perguntas de vocês. E isso que a Sami colocou é extremamente importante, assim. Então, é claro que esses períodos, eles variam muito de equipe para equipe. Então, nós temos um protocolo, até esse protocolo é atualizado com bastante frequência. A gente provavelmente vai mudar um pouquinho também esses momentos de transição das dietas. Então, assim, antes da cirurgia, a gente faz uma dieta pobre em carboidrato, digamos assim, uma dieta low carb, justamente com o objetivo de reduzir o tamanho do fígado, né? O fígado, para o cirurgião, ele é um dos órgãos que mais atrapalha a cirurgia, dependendo do tamanho dele. Se o fígado está muito grande, isso pode atrapalhar bastante a cirurgia. Então, a gente gosta sempre de um fígado um pouquinho menor, de um fígado mais sadio. E essa dieta que a gente faz tem justamente esse objetivo de redução do tamanho do fígado. No pós-operatório, então, as pessoas têm um receio porque elas têm um pensamento do pós-operatório, mas com a cabeça do pré. Então, elas acham que vão sentir fome, que realmente vai ser um sofrimento. E, na verdade, a cirurgia, ela mexe quimicamente com o corpo.
E principalmente com o cérebro, a gente opera o estômago e o intestino, mas melhora muito a conexão com o cérebro. Então a pessoa passa a não sentir fome depois da cirurgia. Por isso que assim, não é tão difícil a dieta líquida. E por que iniciar com a dieta líquida? Porque vocês imaginem que a gente modifica anatomicamente o estômago e, dependendo da técnica, o intestino. Nós cortamos um órgão, então ele fica muito frágil. Então, se o paciente se alimentar, pode aumentar muito a pressão nesse órgão e haver um rompimento das costuras. Então, é importante essa dieta líquida inicial para que haja uma adaptação, né? Para que o paciente possa realmente se adaptar. E aí, a gente vai progredindo a dieta conforme a adaptação de cada paciente. Milton, eu gostaria de fazer um questionamento. Muitos pacientes têm muito medo da atividade física e vamos um pouco além, assim, tem muita dificuldade de atividade física, né? A gente recebe na clínica pacientes com 30, 40, 50 quilos de excesso de peso e é o que eu brinco com eles. Eu digo assim, pô, mas tu já faz uma musculação diariamente, tu carrega o teu peso, né? Imagina, 50 quilos é um saco de cimento e isso a pessoa carrega todos os dias, né? Então, tu imagina somar isso com uma musculação ainda, né? Nenhum atleta de ponta consegue levantar tanto peso. Então, muitos pacientes não conseguem fazer atividade física e, dependendo da situação, nem é recomendado que se faça atividade física no pré-operatório, né? E no pós-operatório, né? O que é recomendado de atividade física? Por que é importante a atividade física? Né? Os pacientes às vezes têm dúvida assim, mas eu nunca fiz atividade, por que eu preciso fazer? Né? Se eu já fiz a cirurgia, agora a cirurgia está resolvida, não preciso fazer exercício, né? Então, assim, como começar, por onde começar e por que fazer atividade física? Gostei de quando falou da importância da atividade física. Faz parte do processo. Não é só a cirurgia, pronto e deu. Faz parte do processo a atividade física. Não tem como fazer uma recuperação, fazer um pós com qualidade se a atividade física não estiver integrada no pós, por exemplo, com a Samantha, com o Rafael. A atividade física é fundamental. Tem como dar certo toda a programação que a Nutri fizer, nas metas, se não colocar atividade física, uma rotina, um processo todo, com paciência, e aí vai começar a emagrecer com qualidade. O problema é que muitas vezes não começa a emagrecer, exato, por causa das dietas, enfim, por causa das restrições, mas começa a emagrecer e acredita que não precisa. E aí que precisa. E aí que, porque perde muita massa magra, né? E aí que precisa da atividade física, gente. Para recuperar a musculatura que se vai embora muitas vezes com a massa gorda e vai a massa magra junto e precisa o músculo. Primeiro, para evitar a flacidez. É fato que vai acontecer e a gente vai tentar amenizar o máximo possível. Vai sobrar pele, bom, mas se sobrar pele, se eu tiver um músculo por baixo dessa pele, vai amenizar bastante. Eu costumo falar que as minhas alunas e alunos bariátricos que já estão há um bom tempo, 1, 2 anos, eu estou preparando o corpo para fazer a reparadora. E o cirurgião plástico vai me agradecer depois, porque ele vai ter pouco trabalho. Porque eu estou colocando músculo embaixo daquela pele. Sabe? Mas tem que fazer atividade física. Qual atividade física? Bom, o começo... O que entrou aí? O começo... Sempre quando me procuram eu falo assim, avisa a Nutri. Avisa a Nutri que agora a tua vida vai mudar. Mais, né? Mais do que já tá mudando. Porque agora tu vai virar uma pessoa ativa. Como a gente trabalha em equipe, aqui, a Nutri é fundamental. Me procuram daqui. Avisou a Samantha ou a Mari que tu tá fazendo treino comigo? Ah, sim, tem que avisar. Tem que avisar. Porque a gente trabalha em equipe.
E tu sabe, Milton, que mesmo a gente fazendo todo esse trabalho, esse reforço, muitas vezes eu me surpreendo nas trocas bem recentes, assim, até o 3º mês, que os pacientes chegam e dizem assim, mas eu achei que o whey, quando acabasse, eu não ia precisar manter. Eu digo, mas quem te falou isso? Eu falei, se o médico te dá um remédio para pressão, eu duvido que tu vai parar. Se o médico te dá um remédio para diabetes, tu não vai parar. Por que o whey tu parou? Né? É caro. Tá, mas tem várias coisas. Hoje tu gasta menos com teleentrega, tu gasta menos com fast food. Então tu tem que investir. E a gente é bem flexível, a gente adapta. Não precisa comprar determinada marca, não precisa comprar determinado... A gente vai ajustando muito de acordo com o bolso, com a realidade, com o paladar, né? Então isso é bem importante. E aí, hoje por acaso... Todo o tempo de profissão, eu nunca tinha pego uma paciente com 6 meses de pós-operatório, ela não perdeu 1 grama de músculo. Nunca. Ela ganhou. E aí eu perguntei e ela disse assim, eu não abro mão da atividade física e da suplementação. Eu falei, tá aí o sucesso. 6 meses. Então, qual é o resultado? Antes eu sempre dizia assim, olha, os primeiros 12 meses são cruciais. No último curso que eu fiz da sociedade, foi nos dito que já não é mais 12, que é 6. Os 6 são pré-determinados, assim, para poder nos dizer qual vai ser o resultado desse paciente. Qual vai ser, o que a gente vai conseguir projetar, entende? Então é muito importante essa fundamentação, assim, eu sempre digo da tríade, da atividade física, da suplementação, da reeducação, né? Isso vem, eu digo, é um combo que vem junto com a cirurgia. Geralmente, após o 30º dia, quando o Rafael libera... eu entro em contato com o pessoal. Enfim, perguntando se já está fazendo alguma atividade física, se vai começar, qual é o plano, né? Muitos falam, eu não tenho plano ainda nenhum, Milton, nem sei o que vou fazer e tô pensando se vou fazer. Gente, não tem outra opção. A atividade física, quando o doutor aqui, Rafael, libera, no dia seguinte já tem que estar, ligou o alerta e vai. Não tem jeito. Porque assim a gente vai aproveitar essa aceleração desses 6 meses com qualidade para ganhar aquele ritmo de vida ativa, buscando cada vez mais uma melhor qualidade de vida. Que durante tantos anos talvez tu não tenha tido essa qualidade de vida e agora sim, no momento que começou a atividade física, aí só vai. Mas aí depois, na sequência da live, de repente eu vou falar qual atividade física seria ideal, que eu devo fazer depois que o Rafael liberar, tá? Mas vamos lá. Aquela máxima, né, Milton? Então a musculatura e a articulação, elas foram feitas para se movimentarem, né? Não para ficarem paradas. Eu acho que tocou num ponto importante ali quando tu falou do emagrecimento, né? Então quando a pessoa está num processo de emagrecimento, sobretudo após uma cirurgia bariátrica, então ele acaba perdendo uma massa de gordura, que é o que realmente a gente deseja perder, né? Lembrando que o conceito de obesidade é o excesso de gordura. O nosso grande foco no tratamento da obesidade não é deixar as pessoas magrinhas, e sim fazer com que a pessoa perca a maior quantidade de gordura possível. Só que, claro, nesse processo inicial de emagrecimento, ela perde gordura, que é o que a gente quer perder, e acaba perdendo músculo também, né? E uma coisa importante de comentar também que a musculação ou atividade física ou atividade de força, que depois o Milton vai falar mais adiante, eles não têm um grande papel de aumentar o emagrecimento, né? Isso é uma coisa importante também. Então, as pessoas pensam assim, se eu não fizer musculação eu não vou perder peso. Não é essa a questão. A questão é que a pessoa que faz atividade física, ela consegue manter o bom resultado que teve com a cirurgia. Né? Às vezes até a pessoa começa a academia e a musculatura pesa. Né? Então ela olha o dígito da balança e diz, mas não mudou nada, eu até aumentei de peso depois que eu entrei. Como é que pode isso, né? Eu tô na academia, tô seguindo a orientação da Nutri e meu peso até aumentou. Isso é, assim, relativamente frequente de acontecer e comum, né? Porque o músculo pesa. Então a gente não olha só para o dígito da balança, a gente olha para a composição corporal. Por isso que a gente faz a bioimpedância, a gente faz no pré-operatório e vai fazendo em alguns momentos do pós-operatório para justamente avaliar como é que está a composição do corpo. Então, entendo assim que é fundamental a atividade física,
com um grande objetivo de manutenção do resultado. Né? E não é para deixar fazer academia depois de um ano. Tem que começar já precocemente, com 30 dias a gente libera na nossa equipe. Claro que isso pode variar de cirurgião para cirurgião. E assim que liberar, tem que iniciar uma atividade física. Né? Aí tu pode nos comentar, Milton, assim, o que é recomendado? Né? Será que é só musculação? Tem que obrigatoriamente ir para academia, puxar ferro, enfim, porque às vezes o paciente, o que acontece? Ele já tem um histórico difícil, assim, de mobilidade, né, e de preconceito. Nossa sociedade é extremamente preconceituosa, né? É impressionante, principalmente com a obesidade. Ninguém tem preconceito com uma pessoa que tem diabetes, com uma pessoa que tem pressão alta, que tem câncer, mas a pessoa com obesidade, sim, né? Porque a obesidade ela altera a forma do corpo, ela é visível, né? Então, muitos pacientes já tentaram até entrar numa academia antes de fazer a cirurgia e saíram no dia seguinte, né? Porque, claro, eles veem que as pessoas estão olhando, eles não conseguem fazer as atividades, o desempenho que uma pessoa mais magra tem, né? Os instrutores não têm muito interesse nesses pacientes, porque digam, esse cara não vai ter um bom resultado, ainda não vai fazer propaganda de mim, né? Da minha academia, então, né? Deixa o cara jogado ali. Então, assim, o que tu recomenda, como a gente deve tratar uma pessoa que faz cirurgia bariátrica, o que se deve indicar de atividade física, o que tu considera como uma atividade física ideal? Eu tenho uma ideia, assim, de que a atividade ideal é aquela que a pessoa consegue sustentar, consegue fazer. Né? Não adianta tu propor um paciente, tu tem que ir na academia fazer peso. Pô, o cara, né, considerando tudo isso que eu comentei, não vai conseguir, né? Então comenta pra gente um pouquinho sobre isso. Fazer uma atividade física prazerosa, né? Mas eu nunca senti prazer em fazer atividade física. Pois então vamos descobrir este prazer da atividade física. Pode ser na academia, sim. Minha preocupação é entrar na academia e não ter uma orientação adequada. Isso sim é a minha preocupação. Porque, vamos lá, tu está com sobrepeso, muitos anos de sobrepeso nessas articulações, e vai simplesmente chegar e vai fazer força em alguns aparelhos onde exige total atenção, e se não tem um profissional de educação física qualificado para estar ali ao teu lado te orientando, pode correr o risco de uma lesão. Ou então não conseguir fazer aquele exercício adequado, desanimar, no dia seguinte sai. Essa experiência pode frustrar, mas se tiver com a orientação de um profissional qualificado. Mas a academia eu não gosto, então vamos para uma outra alternativa. Hoje eu sou muito fã, trabalho com isso no meu estúdio, por exemplo, que é o treinamento funcional. Exercícios de força a toda hora, com variedades, acessórios, às vezes na academia o treino de musculação é sempre igual, todos os dias, e o que muda é só o peso. No treinamento funcional, por exemplo, que é uma boa dica aí, cada dia é diferente o treinamento. Então fica uma dica. Mas o CrossFit eu posso entrar? Cuidado. Para fazer CrossFit tu precisa preparar o teu corpo antes. Sabe? Porque vai entrar num processo, num CrossFit também, numa turma coletiva onde tenha 15 fazendo, 20 fazendo. Será que estão todos no mesmo nível? Será que um prof vai ficar ao teu lado para te orientar nas posições corretas de pegar os pesos? Então eu gosto muito de preparar. Ou seja, tu tem que preparar o teu corpo para uma atividade física. Eu gosto de falar sempre 3 semanas. Eu preciso de 3 semanas você fazendo atividade física. Sobreviveu a essas 3 semanas, o teu corpo vai entender a informação. E aí ele vai entender a informação que ele vai virar um corpo ativo. Então vai deixar o sedentarismo. E aí só vai. Mas são 3 semanas. Busque uma atividade prazerosa. Pode ser esportes. Sim, esportes, qualquer esporte pode. Mas a gente não pode esquecer que tu ainda está com sobrepeso. Talvez na obesidade ainda, né? Então tem que ir com muita calma. Por isso... eu faço caminhada, Milton. Mas a caminhada, eu não consigo emagrecer como eu gostaria. Mas tu tá caminhando corretamente? Sim, Milton, eu caminho todos os dias. Mas com que velocidade tu caminha? Com que intensidade? Eu sempre falo, quer caminhar e quer emagrecer?
muito bem. A cada 2 minutos tu muda de velocidade, aumentando ou diminuindo. Aí tu vai emagrecer. Mas totalmente sempre fora da zona de conforto. É que nem tu ir pra academia e faz um exercício e dá um like, né? Ou pega o telefone e demora 2, 3, 4 minutos até fazer o próximo exercício. Aí não adianta. Treino vai pra intensidade. Aí a gente consegue emagrecer e acelerar esse metabolismo. Mas não esqueçam, né? Se vai fazer atividade física, lá, ó. Eu ia dizer, ó. Não tem como eu fazer milagre se ela não me ajudar. E assim, ó, nada de treinar em jejum, né? Eu mando embora pra casa. Gente, isso é um problema. Porque daí não tem bio no mundo que eu vou conseguir subir. Melhorar o resultado, tá? Porque qual é o nosso objetivo? Segurar músculo, tá? Aumentar o músculo ou pelo menos não deixar ele embora com a gordura. Atividade física vai te ajudar, mas se tu não tiver uma alimentação equilibrada, balanceada, personalizada, tô falando na quantidade de proteína diária, uma alimentação pré e pós-treino bem organizado, o resultado não vai ser o que tu espera. E muitas vezes as pessoas estão preocupadas, vou usar pré-treino, o que mais eu vou usar? Eu digo, se tu usar um bom whey, se tu te alimentar direitinho, na alimentação tem tudo. Né? Só tem que saber organizar, ter uma boa hidratação, ter uma organização. Não é comprar produtos, não é adquirir coisas diferentes e marcas ou ir atrás, né, do que muitas vezes a mídia está oferecendo. Não é necessário. A gente consegue muitas vezes com o básico. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no que estão comentando. Se estiverem gostando, compartilhem, pessoal. Apertem na flechinha ali, mandem para os amigos de vocês, deem um likezinho pra gente, que aí ajuda essa live também a atingir mais pessoas. E nosso grande objetivo é levar informação para as pessoas, tá? Então a Letícia colocou aqui, doutor, por que algumas pessoas têm dor após a cirurgia e outras não? E outras não sentem nada ou pouco desconforto? A dor é uma questão muito subjetiva, né? A cirurgia que nós fazemos hoje é uma cirurgia chamada minimamente invasiva. Então ela é feita através de pequenas incisões ou pequenos furinhos no abdômen. Mas a cirurgia interna ela é uma cirurgia complexa, ela não é uma cirurgia tão simples. E a dor é muito subjetiva, tem pessoas que são mais sensíveis, outras mais resistentes à dor. Então, sempre quando um paciente pergunta, doutor, vou sentir dor, eu digo, vai. Se tu não sentir dor é porque tu é um caso à parte, porque o normal é sentir dor, principalmente nas primeiras horas. A gente vai mexer no corpo, é natural que isso gere um desconforto. Claro que tem bastante analgésico, bastante remédio para dor, então é uma dor controlável. Existem algumas situações em que a dor pode ser muito intensa, né? A pessoa usa remédio, não passa, e aí é um sinal de alerta de que pode estar havendo alguma complicação. Maria Beatriz colocou aqui, muito bom. O Cássius, a dieta líquida é a parte mais difícil, depois só vai. E também é muito subjetivo, né? A gente vê pessoas assim, até na sequência aqui, o paciente colocou que a dieta líquida foi a parte mais fácil do processo, enfim, então também é muito subjetivo isso, né? Isso é uma coisa interessante, a gente sempre tenta alertar os pacientes para não se compararem com os outros, né? Porque a pessoa, ela tem ela acha que vai acontecer com ela o que aconteceu com a vizinha, né? E isso é muito subjetivo. Aqui há uma coisa interessante, olha só. Uma paciente colocou, sou sua paciente, tive problemas particulares, não fui mais às revisões, estou com um tempo de cirurgia, 1 ano e 7 meses e tenho vergonha de ir novamente. Esse é o momento de voltar. A gente não está aqui para julgar e para criticar ninguém, né? Nós somos uma equipe, nós tratamos de obesidade e nosso grande objetivo é ajudar as pessoas. A gente não está aqui para criticar, para julgar, e se faltou acompanhamento, justamente essa é a hora de voltar. Se percebeu que falhou, volta. A gente vai acolher, vai pedir os exames, vai suplementar vitaminas, ninguém vai xingar uma pessoa porque ela perdeu o acompanhamento, né? Isso é uma coisa importante a gente ver com uma certa frequência. Pacientes mais antigos que abandonaram, por alguma razão, o seu acompanhamento e depois têm vergonha de voltar. Ou pacientes que recuperaram parte do peso, e que tem vergonha de voltar para Nutri e tem vergonha também do professor de educação física, de aparecer para treinar, ou, sabe? A gente tá para ajudar, gente. E essa é a hora de voltar. Essa é a hora mais importante de voltar pra gente. E a gente vai ajudar vocês. Existem várias estratégias que a gente pode montar,
né? Então a gente assim, não tá aqui realmente para julgar vocês e dizer o que é certo e o que é errado. Sim, se tem uma história triste, a gente já viu história muito pior. Então assim, venham, que aí a gente vai ajudar vocês. Ó, Essa é a nossa proposta. Sabe, Rafa, que tu falou ali na dor, né? Muitas vezes os pacientes vêm preparados pro pior. E aí eles estão assim apavorados. Aí geralmente o Rafa faz o encerramento e aí eles vão fazer a orientação do hospital. A última pessoa que eles vão ver vai ser quem? A nutricionista. Que nem eu digo, vocês vão casar comigo, a lua de mel vai ser de 12 meses com a nutricionista. E aí, quando ele volta, após 10 dias comigo e com o Rafa, ele diz assim, não foi tudo aquilo que eu esperava. Eu achei que ia ser muito pior, eu me preparei pro pior. Entende? Muitas vezes a gente já vai tão armado, né? Que aí tu vê, não é mais tranquilo, porque tem muito mito em cima, né, do contexto geral. Ó, a Manu colocou aqui, ó, tomar whey é melhor que tomar remédio. Com certeza. A Marcinha aqui, gratidão a toda a equipe. Sou outra pessoa. Aqui o Cássio colocou, me arrependo de ter demorado para começar a atividade. Isso que a gente comentou, pessoal. Então a atividade ela tem que ser precoce. Aqui, Milton, eu gostaria de saber quais os exercícios pós-BANI, pois não moro em Porto Alegre. Então acho que a gente já respondeu, isso aqui é uma pergunta anterior, mas se tu quiser comentar de novo, assim, atividade, frisar bem, né? Qual que seria a atividade mais importante, assim, para quem faz cirurgia bariátrica? Hoje em dia, a atividade de 30 minutos por dia tá bem legal. Não precisa ficar 1 hora na academia, não precisa ficar 1 hora caminhando. Hoje em dia, se tu fizer um treino de 20 minutos, tá tribom. Só que eu preciso desses 20 minutos intensos. Ou seja, o mínimo possível de descanso, variação na tua frequência cardíaca, ou seja, faz um exercício mais intenso. Se eu vou caminhar daqui até a porta, eu vou caminhar mais rápido. E depois eu vou fazer alguns agachamentos encostando na parede. 10, beleza. E depois eu vou fazer variação de exercícios, variação de estímulos. Com 20 minutos diários, tá tribom, mas volto a repetir. Não é fazer um exercício, parar, vai dar uma volta ou vai ficar mexendo no telefone. Eu preciso de 20 minutos intensos. Aí sim a gente vai ter resultados. Tá? Para quem é de fora de Porto Alegre, eu estou trabalhando bastante com o treinamento online, certo? Eu faço o treino ao vivo online com vocês, ou também, já vamos lá, 1 ano e pouco, quase 2 anos, eu tenho um programa que eu criei, o programa MF Bari, é um programa online com treinos, mais de 1000 exercícios. Durante 1 ano tu tem esses 1000 exercícios para tu treinar com treinos de 10 minutos até 30 minutos diários, para fazer em qualquer lugar. Nosso espaço aqui, por exemplo, já poderia fazer um treino, sabe? 10 minutos. Então, onde eu preparei exatamente para quem é obeso, com preparação do corpo e aí aumentando a dificuldade gradativa. Essa é uma opção para quem é de fora de Porto Alegre. Para quem é de Porto Alegre, eu tento trazer para o meu estúdio, pelo menos fazer uma aula experimental que fica aqui perto, para provar e só ver como que é um treino intenso. E aí sim, depois pode procurar outras situações. Mas o importante é fazer atividade física. E é interessante, né, Milton, que tem, assim, os benefícios cardiovasculares da atividade física já estão bem estudados, isso já se conhece há muitos anos, né? É interessante que tem muitos estudos hoje mostrando o benefício na parte emocional, né? Então, a atividade física hoje está sendo considerado o melhor antidepressivo natural, né? Eu estava vendo um estudo, hoje eu estava revisando um estudo sobre isso, e é bem o que tu falou, dos 20 minutos, né? Então, fazendo 20 minutos de atividade moderada e intensa por dia, seria o ideal. Porque, claro, a pessoa tem uma ideia de atividade física que é isso, é 1h30 de academia, é quase morrer e sair mal com dor muscular, enfim. Então, não é isso, não né? É isso. Não é, e não pode ser isso. Então, assim, fazendo uma atividade física, um tempo curto, bem caprichado, o ideal, assim, são 150 minutos por semana, e aí pode distribuir da maneira que quiser, né? Ou 3 vezes por semana, ou todos os dias. Mas fazendo aí de 15 a 20 minutos um exercício bem caprichado, já tem um grande benefício, né? Então, isso já tem vários estudos mostrando.
e reduz a depressão, reduz a incidência de depressão e combate a ansiedade, atividade física. Tá? E é muito, muito interessante. Tem um monte de estudo mostrando os benefícios da parte emocional. E esses benefícios, eles são agudos, ou seja, enquanto a pessoa está fazendo atividade física, ela está tendo esse benefício, e quando para de fazer atividade física, existem os benefícios crônicos, então continua tendo outros benefícios. Né? Então é muito interessante esses estudos nessa linha, assim, da parte emocional associando a atividade física. Sim, vocês conseguem ver uma evolução porque eles vêm, né, nas visitas mais esporádicas, né, marcadas a cada tanto. Eu que tenho com eles os pacientes, enfim, que vêm fazer treino comigo 2, 3, 4 vezes por semana, eu consigo ver essa evolução. A parte física, sim, mas a parte emocional também. É muito bacana ver. A gente sempre tem a nossa meta de baixar para os 2 dígitos. Nossa, como a gente comemora quando consegue baixar para os 2 dígitos. É uma comemoração incrível. Eu só não faço uma festa com comes e bebes porque não dá. Mas a gente faz um treino especial quando a gente consegue baixar para os 2 dígitos. Ver a expressão. Sempre lembro das primeiras aulas, quando chegam para mim, e depois de 2, 3, 4, 5 meses, depois de um ano que está comigo ainda, ver a evolução de perder 20, 30, 40, 50 quilos, é muito bacana. E aí eu lembro, tu lembra que esse exercício tu não conseguia fazer e agora tu consegue fazer com facilidade. Eu lembro, Milton, eu lembro. Sabe, isso a gente chega até a se emocionar na aula, quando tá treinando, quando a gente fica lembrando do que era antes e o que está agora, sabe? Bem bacana. Aqui um paciente nosso, ó, o Hamilton, foi um dos primeiros pacientes que a gente operou aqui na clínica. Antes da cirurgia eu tinha gordura no fígado, tomava remédio para pressão, colesterol, estava com diabetes. Hoje em dia não tem mais nada, só tomo meus remédios pós-cirurgia. Aqui eu eliminei 50 quilos, a Manu colocou aí, não fiquei flácida, que treinei desde sempre. A gente consegue melhorar bastante, tá? Com reforço muscular. Consegue melhorar bastante a flacidez, enfim. Porque como se perde muito, sobra a pele e perde massa magra e dá aquela sensação de fraqueza, às vezes que a pessoa não tem força. Não, ela tem força, ela só precisa desenvolver esse músculo que tá ali, às vezes escondido, tá ali dormindo e a gente precisa acordar. E é muito bacana de ver uma evolução da pessoa se sentindo mais forte. E aí vai o que o Rafael comentou. Toda uma melhora global, né? Autoestima, autoconfiança. Esses dias eu tava brincando com a roupa, né? Eles chegam pra mim com as camisetas tamanho super G, bem grandona. E de repente, lá pelas tantas, já estão usando regata, já tá usando uma blusa justinha pra treinar, sabe? E aí eu comento isso. Tu lembra como que tu chegou aqui? Escondia atrás daquela blusa, da camiseta, e hoje tá aí treinando de regata, de blusinha, de mini blusa, às vezes até. Super à vontade, super feliz, tá? Essa é a evolução que a gente consegue ver também. Sami, a gente vê com bastante frequência, assim, os pacientes com certo receio de comer carne. A gente ouve, doutor, eu comi carne, entalei, comi carne, não fez bem, pesou, e aí acabam deixando de comer carne, né? A gente foca muito na questão da proteína, não só do whey, mas na proteína natural, digamos assim, né? Vindo da carne mesmo, e carne vermelha, assim, que a gente gosta que os pacientes comam, né? Então, assim, o que tu comentaria sobre isso? Assim, os entalos são frequentes, por que acontece, como evitar isso, como prevenir? O que tu daria de dica, assim, que é uma coisa frequente que a gente vê nas consultas, né? Na verdade, o consumo da carne é muito importante. Por quê? E aí eu tô falando principalmente em carne vermelha, eu não tô entrando na questão assim só do frango e do peixe, porque a carne vermelha, ela, além de tudo, ela vai ser a nossa fonte essencial ali de vitamina B12 e ferro, que são 2 micro e macro que a gente vai ter maior dificuldade de absorção no pós-operatório. O entalo, ele vai acontecer
geralmente quando a mastigação não é bem feita, tá? Aí às vezes tem casos que dizem assim, mas doutor, eu mastiguei, o que tá acontecendo? Tem o modo de preparo, o tipo de carne. Então, quando a gente troca a dieta e começa a mastigação, é o primeiro ponto ali. A gente vai começar com uma quantidade pequena, que corresponde a 30 gramas, o que equivale assim, a uma colher de sopa. E aí a gente vai dizer, mastiga, conta, larga o talher 15, 20 vezes. Tu tem que sentir aquela textura numa consistência que tu consiga engolir. A gente começa por ela, a gente nunca começa pelos outros alimentos. Porque se tu começar pelo arroz e feijão, quando chegar a vez da carne, ela não vai entrar, não vai ter espaço. Né? E a carne é um alimento que requer maior dedicação, foco. Tanto que quando o paciente está com pressa, está incomodado, eu digo, não tenta. Não tenta comer com pressa, não tenta comer sólido. A gente requer muita concentração, tá? Então, não é comum acontecer. Quando o paciente está bem orientado, ele consegue. Muitas vezes tem o medo. Quando acontece uma vez, daí sim tem o medo e o receio de que volte a acontecer. Porque eu sempre digo assim, ó, nunca tive nenhum paciente que morreu entalado, né? Mas aí eu digo assim, vai levar uns 15, 20 minutos, aquilo vai fluir. Eu sempre dou um exemplo bem chulo, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. É como se fosse, como a gente tem um funil, é como se fosse uma pia que entupiu, um tanque, tá? Então, aquele funil ali é estreitinho, e aí tu engoliu de uma forma que não foi tão bem mastigado, e aí vai obstruir, aquilo ali vai lentamente descendo. Só que o que vai acontecer? Se tu largar líquido ou alguma outra coisa em cima com o intuito de que aquilo vai descer para fluir melhor, tu tá enganado. Aquele líquido vai transbordar, vai aumentar o processo de salivação, o paciente saliva e muitas vezes acaba voltando aquele determinado alimento. Tem pacientes que não voltam. Aí passou 15, 20 minutos, deu uma caminhada, ficou aflito, quando viu do nada aquilo fluiu. Então, o que eu deixo para vocês assim, ó, modo de preparo, a escolha da carne, o tempo, a concentração, vai ser fundamental para que a gente tenha sucesso e não crie esse bloqueio. Então vamos seguir aqui nos comentários. A Tatiana, meu filho Victor, emagreceu 104 quilos. Sem palavras para agradecer ao Dr. Rafael e sua equipe pela nova vida do meu filho. 104 quilos. A Ana, eu gostaria de saber com quanto tempo posso comer sushi. Só uma curiosidade, a live está maravilhosa. Pode comer sushi, Sami? Olha, esse sushi, às vezes quando eu digo ali assim, ó, não pode comer nada cru, não pode... Ai, o sushi, doutora? Eu digo, tá, só um pouquinho, então vamos lá. Vamos começar então com o sushi que não tenha nada cru no início, né? Porque a gente não libera nada pelo risco, assim, de contaminação. Quando tu tá num período de pós-operatório imediato, que nem eu digo, aquela janela dos primeiros 30 dias, eu não posso expor o paciente a ter, por exemplo, uma diarreia, um quadro viral, onde vai haver um processo de irritação dessa mucosa desse intestino e vai acabar alterando toda a nossa flora. Depois de 30 dias... eu tô liberando as coisas cozidas. Por exemplo, tu pode comer um sushi se ele for aquela lâmina, como é que se diz? Agora me fugiu a palavra. Mas ela não tem que ser selada, não pode ser crua, tá? Aí depois de 60 dias eu não vou ter problema com cru, mas eu sempre digo assim, ó, vai para aqueles que não tem tanto arroz, procura mais o peixe, mais os legumes, porque a caloria do sushi, uma vez eu me dediquei a fazer uma dieta e calculei para um paciente, porque ele me pediu, porque ele nada mais era do que o dono de uma empresa, né? E ele precisava emagrecer e ele consumia. Então é altíssimo o valor calórico. Parece uma peça muito indefesa, mas ele é muito calórico. Então não é liberado. Mas como o bariátrico vai ter um volume gástrico pequeno, eu não vejo problema. Eu acho que muitas vezes o conforto de tu poder dizer assim, ó, eu matei a vontade, eu comi 2 sushis, passou a vontade. É como a gente muitas vezes fala assim, eu não vou te deixar pro resto da vida sem um álcool, eu não vou te deixar pro resto da vida sem poder comer um chocolate. Nós vamos fazer as melhores escolhas no local mais apropriado. Tu não vai se testar fora de casa, porque passar mal fora de casa não é tão bom quanto passar em casa. Não que passar mal seja bom, né? Mas assim, passar mal em casa, tu tá no teu quadrado. Agora na rua é muito complicado. Então tudo a gente vai adequando. E eu vi, Rafa, que tinha uma outra coisa que eu acho bem importante esclarecer.
com muita frequência as pessoas me interrogam sobre o tipo de whey. Por quê? Por causa do custo, tá? O que a gente orienta? Nos primeiros 6 meses, eu costumo não liberar o whey sem ser isolado ou um blend, porque em virtude do processo de digestão, ter todo um processo muito rápido. E se eu libero um whey concentrado com uma maior carga de açúcar, eu corro o risco, muitas vezes, desse paciente ter mais... o intestino mais fluido, ter mais diarreia, ter mais cólica, mais gases, mais dor abdominal. Então, eu consigo, com uma mistura, que o blend, o que ele é? Ele vai ser uma mistura, muitas vezes, do concentrado hidrolisado, e que eu vou conseguir não ter um produto tão caro, resolver esse problema. Então, a gente vai sempre avaliando e ajustando cada caso e fazendo uma coisa que eu acho bem importante, o que cabe também, muitas vezes, dentro do bolso, porque a gente tem muita opção de marca no mercado e a gente sempre vai tentar ajustar ao desejo e à realidade de cada pessoa. Isso é uma coisa importante, é personalizar o tratamento, né? Por isso que eu comentei antes, assim, o que vale para o teu amigo não necessariamente vale para ti, né? Então é importante essa personalização, por isso que tem que consultar com a nutricionista, não dá para pegar pronto de alguém que veio na consulta, amigo, deixa eu ver o que tu tem aí e seguir igual, né? Então tem que vir na consulta porque isso pode variar de pessoa para pessoa. Uma coisa que a gente vê às vezes também, né, são meus pacientes se testando, né? Então a pessoa às vezes chega feliz, doutor, consegui comer um doce e não tive nada. Aí eu sempre digo assim, olha, não é pelo fato de que tu conseguiu comer um doce que tu deve comer o doce, né? Então tudo bem testar, enfim, mas tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque tem pessoas que toleram, né, depois da cirurgia, toleram qualquer tipo de alimento, né? E isso pode ser bom por um lado, mas por outro pode ter um certo perigo. Essa pessoa pode ter mais chance, digamos assim, de recuperar o peso mais adiante, né? E não é só isso, né, Rafa? A questão da tolerância, ela é muito particular e muito direcionada, muitas vezes, à quantidade. E aí, eu me assusto quando esses testes são cedo, tá? Eu digo cedo, assim, ó, nos primeiros 3 meses, a pessoa recém tá trocando a dieta. E isso é frequente. Mas eu comi, eu tava com muita vontade, não deu nada. Eu digo assim, que bom que não deu, mas eu tenho certeza que se tu tivesse comido, às vezes, um quadradinho mais ou uma mordida a mais, o negócio poderia ter desandado, tá? E aí, a primeira vez que tu tiver um dumping, tu vai lembrar do que eu tô te falando. Porque a sensação é ruim, né? Ela é variada. Umas pessoas suam, outros têm taquicardia, outros vão ter mal-estar, outros têm a sensação de que vão cair. Então é muito particular, mas ocorre. E a gente não sabe quem vai ter. Por nós, se a gente pudesse dizer assim, não, ninguém vai ter. O segredo é controlar a dieta. Controlar a combinação. Eu sempre digo assim, ó, uma fruta não é um lanche para uma pessoa que é bariátrica. A fruta tem que ser combinada com proteína. Que proteína? Pode ser um leite em pó, pode ser um whey, pode ser um iogurte natural. Então a gente vai ajustando aquele paladar e conforme aquela pessoa, muitas vezes até se a pessoa tem geladeira, se a pessoa trabalha no carro, eu tenho que administrar coisas que não vão estragar. Então tudo a gente vai ajustando a realidade de cada um. Explica para nós, amigo, o que é o dumping. Tem pessoas que talvez não saibam o que é o dumping. O dumping, então, é uma sensação de náusea, sudorese e mal-estar que ocorre num período após a ingestão de alimentos com ênfase com gorduras e açúcares. E geralmente está relacionado a esse processo, né, de ingestão e o fato de que a gente tem um processo de digestão mais rápido, facilitado. E aí esses alimentos chegam mais rápido no intestino e vão causar as sensações variadas nos nossos pacientes. Boa. Pessoal, passou muito rápido. A gente está se encaminhando para o final da nossa live. A ideia é que fosse meia hora. Quando a gente fez a proposta, quando a gente pensou nas lives, né, fazer essa live quinzenal, a ideia é que fosse de meia hora, né? Mas, assim, tá ficando pouco tempo. A gente teria muito mais assuntos para abordar, né? O pós-operatório, ele é um mundo. Mas eu acho que a gente conseguiu sintetizar bem o pós-operatório. Então a gente falou das dietas, das transições das dietas, falou do entalo, que é uma queixa frequente, do dumping, da atividade física, né, com o Milton. Então explicando para nós quando é que inicia a atividade física, por onde começa o exercício, qual a importância da atividade física. Então acho que a gente conseguiu abordar assuntos importantes, interessantes.
Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, a gente está se encaminhando para o fim da nossa live. Então, as considerações finais. Os 30 minutos, na verdade, tem que ser para cada um, porque a gente gosta de falar, né? Cada um. E falando de algo que a gente entende e conhece muito bem, é muito bom falar. Né? Mas valeu, acredito que a gente vai fazer mais sobre nichos diferentes, né, das lives, para quanto mais levar mais informações importantes para vocês, esclarecer todas as dúvidas possíveis. E sigo aqui à disposição de vocês. Tem sempre meu contato. O meu Instagram até tô ao vivo também pelo meu Instagram aqui, que é Milton Felker Assessoria. Sempre que tiver alguma dúvida sobre atividade física, entra em contato comigo, eu vou esclarecer, se possível, na hora para vocês, tá? Ou então vamos agendar um treino aqui no meu estúdio, que fica aqui perto da Bariátrica Clean, ou pode ser para quem é de fora um treino online, ou o próprio programa MF Bari, que foi feito para bariátricos, tá? Então, assim, o objetivo é a gente ajudar e não deixar vocês sem fazer atividade física, tá? Valeu, Rafael. Acho que assim, eu sempre falo, nós trabalhamos em equipe. E sempre eu falo aos meus alunos, eu tô sabendo de tudo, eu falo para eles, não adianta esconder nada, porque eu sei de tudo, eu sei, quando tu vai lá, eu sei com a Nutri, eu sei de tudo, eles, então não posso te esconder nada. Não pode esconder nada, porque eu tô sabendo de tudo. Isso é um trabalho em equipe, porque a gente quer evolução e quer ver os resultados, a gente, bacana. Em relação à alimentação, acho que uma mensagem importante. No momento que a gente toma essa decisão, a gente está se dispondo a ter uma nova data de nascimento, né? Porque é uma qualidade, a gente vai buscar qualidade de vida, a gente vai buscar saúde, a gente não busca só resultados, a gente busca uma mudança comportamental. Então, a gente vai fazer a nossa parte, mas cada um faz a sua. E eu acho que é importante saber que aqui vai poder contar, vai poder ter um apoio, um suporte. Não são críticas, o nosso objetivo é construir e ajudar muitas vezes a achar novos significados. Porque a gente pode comemorar, a gente pode ir no shopping, a gente pode se reunir numa mesa de bar. Muita coisa se reúne em volta de uma mesa. Mas a gente pode se reunir para conversar, para rir, a gente comemore e comer certo. A gente não vai, a gente pode ter escolha. A gente pode ir num balanceado, numa comida equilibrada, ou a gente pode ir num rodízio, entende? Então, as escolhas vão estar ali, elas vão existir. Cada um vai fazer a sua. Legal, pessoal. Então, nós estamos chegando ao final da nossa quarta live. Eu gostaria de agradecer a vocês, a participação de vocês. Gostaria de agradecer ao professor Milton por ter aberto mão do seu tempo, né, Milton, e ter vindo aí conversar com a gente, da Sami também, agradecer a presença, né, a gente sabe que não é fácil, a gente tem uma rotina bem pesada, a gente trabalha bastante, né, tem um volume grande de trabalho, e a gente está aqui por vocês, para levar informação para vocês, esse é o nosso grande objetivo, tá? Então a gente está chegando ao final dessa live, eu acho que eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Em breve nós vamos anunciar então o assunto e os participantes da nossa próxima live. Agradeço novamente a participação de todos. A gente está bem feliz de estar aqui com esse novo projeto, né, levando informação, conhecimento e cultura, né, tentando desmistificar um pouquinho o que é a cirurgia bariátrica, os tratamentos para obesidade. Eu acho que tudo começa pela cultura, né? Quando a pessoa ela entende o que está passando, entende seu processo, o seu tratamento fica mais fácil, quando tem informação. Tá? Então, agradeço, pessoal, né? Vocês também estão nos assistindo, né? Estão aí na hora da janta, com a sua família, e estão aí assistindo a gente e prestigiando o nosso trabalho. Agradeço imensamente, né? Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus, até a próxima live. Tchau!